O Senhor detesta os orgulhosos de coração e sem dúvida serão punidos. Provérbios 16, verso 5. Esse é o Provérbios que nós vamos meditar hoje e eu já te convido, pega a tua Bíblia, pega o caderno e caneta, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso esse tempo que nós vamos ter com Deus. Antes de mais nada, vamos orar, vamos convidar a presença do Espírito Santo aqui. Amigo Espírito Santo, eu te peço, vem aqui neste momento, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, fala conosco, Pai, através da Tua palavra, nos ensina, nos mostra aquilo que não conseguimos ver com os olhos naturais e que cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo possa receber de Ti, Senhor, discernimento, sabedoria e que ela possa, Senhor, aplicar tudo que ela for receber neste devocional. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por este tempo. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre orgulho. É isso aí, minha gente, orgulho. Então vem comigo aqui, já abre a sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 16, no verso 5. Esse é o versículo base e nós vamos caminhar lá em 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 4. Eu já fiz aqui, ó, grifei tudo aqui, porque desse formato aqui fica mais simples para eu entender. Em qualquer momento que eu estiver vivendo na minha vida, eu já vou entendendo, sabe? O que Deus falou comigo naquele dia e o que Ele pode estar ministrando novamente. Então, eu sempre uso as cores, né? O verde é sinalizando a palavra de Deus, algo bom, que vem da parte do Senhor, um ensinamento aplicável. O azul tá como parte que precisa atenção, alerta. O roxo também. Então, eu gosto de fazer assim no meu devocional. Já tô dando aqui uma dica pra vocês como eu gosto de fazer. Nem sempre eu faço na Bíblia toda, mas eu gosto de fazer assim. Então, vamos lá? 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 14. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então aqui a gente já vê a figura de Naamã, um homem guerreiro, comandante ali do exército da Síria, cargo importante, muito honrado, muito bem posicionado, reconhecido, e também vemos que ele tinha uma doença, lepra. A Bíblia diz que ele tinha uma lepra, uma doença na pele. E na sua casa existia uma menina que foi feita como escrava. Ela servia a esposa de Naamã. Vamos seguir aqui. Tô parando porque o texto é um pouquinho longo para que você possa ter entendimento. No verso 4, Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aqui, nessa segunda parte, nós vamos ver que Naamã já automaticamente, ele era próximo do rei, vai lá, explica pro rei que a menina falou para ele sobre alguém que poderia curá-lo, começa a juntar ali dinheiro, roupas,
tudo que ele tinha que poderia comprar aquela cura, fazer com que o rei de Israel cedesse essa cura sobre a vida de Naamã. Então, além de levar dinheiro, ele tá levando o nome do rei da Síria, sabe? A influência que ele carregava. Ele estava indo não por ele mesmo, mas pelo nome do rei. Era como se fosse algo, tipo, maior do que ele. Era como se fosse agora uma guerra entre rei e rei. Tipo, eu sou rei aqui, tô te dando esse comando, faça isso. Então, a posição que o rei de Israel fica ao receber isso é gravíssimo. Ele fala, poxa, o que ele tá achando que eu posso fazer? Eu não sou Deus. Então, ele confunde isso. Nesse momento, a gente já começa a ver aqui o orgulho na vida de Naamã e o orgulho no rei. Então, automaticamente, os dois ali, a influência que estava sobre a vida de Naamã carregava o orgulho. O rei da Síria, ele era orgulhoso. Você já vê o formato como ele agiu ali, já demonstra que sobre a vida dele havia ali o domínio do orgulho. Então, logo após acontecer isso, o profético é acionado, porque em Israel havia profeta, e esse é o profeta Eliseu. Ele se levanta e fala, o que está acontecendo? Por que o rei está rasgando as suas vestes? Manda que esse homem venha até mim e ele vai ver que há profeta em Israel. Ele vai ver que não é assim que funcionam as coisas. Eu vou mostrar para ele o profético. E aqui já começa o quê? Que somente o espírito, somente o profético, aquilo que é do mundo espiritual pode revelar. Não adianta você procurar autoridades, não adianta você procurar comprar com seu dinheiro, que somente no espírito você vai ter a resposta. Mas vamos seguir. É muito lindo isso aqui, gente. Tem muita coisa e eu não tenho tanto tempo, né? Porque senão o vídeo fica muito longo, mas eu queria muito mastigar com vocês. E aqui a gente viu, né, que o profeta ele se levanta e fala, ei, aqui tem profeta, aqui tem discernimento espiritual e eu vou te mostrar como é que você vai alcançar essa cura. Vamos no 11 agora. Mas Naamã, ele ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do seu Senhor, o seu Deus, e aí ele moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abaná e Farfar em Damasco melhores do que as águas de Israel? Será que não poderei lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave, será purificado. Assim ele desceu ao Jordão. Mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Os seus servos aqui são instrumentos, né, para impulsionar ele a ir para o lugar de obediência. Quando ele obedece, a lepra sai e a pele dele fica como de uma criança. Olha só. Naamã foi orgulhoso e não quis, ele resistiu. Nesse finalzinho aqui no 11 nós vemos, né, essa resistência no coração dele. Mas antes da gente falar os pontos que eu quero falar com vocês sobre o orgulho, eu quero trazer um pouquinho, né, do que significa orgulho. Vamos lá, vai ter 2 lados do orgulho. O orgulho saudável, já anota aí. O orgulho saudável é o reconhecimento de algo bom que você fez ou conquistou. Um exemplo, sentir orgulho de um filho, de um progresso, de uma superação, sabe? Quando você faz algo ou vence algo e você fala assim, nossa, eu tô tão orgulhosa de mim, porque eu consegui, eu fui, sabe? Esse é um orgulho saudável, que o Google ele traz pra gente. Mas o orgulho que a Bíblia está nos trazendo aqui, um alerta, é o orgulho negativo. A maioria das vezes que você vai ver na Bíblia é sobre o orgulho negativo, a soberba. E aqui, olha, eu vou trazer para você um pouquinho sobre o que é, para você ver se existe isso aí dentro de você. Lembra, não é sobre o outro. O devocional sempre é você e Deus. O devocional é o Senhor falando conosco. Orgulho negativo, já anota aí, soberba, é quando o coração se torna resistente, inflexível, independente demais. É aquele famoso, eu não preciso, eu sei,
Ninguém me ensina. É esse o orgulho que a Bíblia está trazendo aqui. Um coração que não se dobra, um coração que não se rende. E aqui na vida de Naamã, o orgulho apareceu em uma situação que ele precisava de algo. Como eu já falei, Naamã tinha uma posição muito importante, ele era muito conhecido pela tua fama, pela vitória que ele teve, né, para a Síria ali. A Bíblia diz que através da vida dele, a Síria alcançou uma vitória, então ele ficou muito honrado, ele recebeu essa posição, né? E, enfim, Naamã, ele carregava esses títulos, essas honrarias. Então isso tudo a gente já pode ver que traz uma porta para o orgulho na nossa vida. Então eu não posso ter um cargo importante, eu não posso ser honrada, eu não posso ter títulos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é uma porta para que o orgulho entre, para que crie uma raiz do orgulho. Então, quando você estiver numa posição de honra, de que traga glória para você, uma posição onde o seu nome é destaque, aonde aquilo ali pode ser uma porta, você precisa rapidamente ir para um lugar que a gente vai aprender aqui. Cuidar do seu coração, sabe? Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês onde fica esse lugar. É um lugar onde vai te guardar, sabe? Te guardar de todas as vezes que você for honrada, de todas as vezes que alguém te levantar, sabe? Te colocar em um lugar mais alto. Então esse lugar vai proteger as suas emoções, vai guardar o teu coração de toda a raiz de orgulho. A Bíblia, ela expõe, né, essa doença na vida de Naamã. Naamã era esse homem por fora, mas por dentro ele carregava uma doença. Por dentro ele carregava essa lepra em sua pele. E isso nos lembra um pouco o devocional anterior que nós falamos sobre a inveja. Do lado de fora pode parecer tudo certo, ok, mas está corroendo pelo lado de dentro. Ele estava com essa doença do lado de dentro. Somente o espiritual vai revelar isso. E nós vamos ver agora no próximo ponto. A menina que era serva de Naamã, serva da esposa de Naamã. Ela vai apontar o lugar da cura. No versículo 2 aí, você já coloca aí na sua Bíblia, já coloca no teu caderno. A menina, a serva, ela aponta o lugar da cura. E a figura dessa menina vai nos levar a esse lugar de humilhação, lugar de quebra do orgulho, lugar de transformação do nosso coração, coração humilde, o lugar onde vai fazer com que o nosso coração se torne um coração dobrável, um coração ensinável. E esses dias eu aprendi um pouco mais sobre se humilhar, se prostrar através da vida de Jairo. Quando eu ouvi isso, eu rapidamente anotei, porque esse lugar de humilhação, de se render, de se prostrar, é um lugar que o crente, o cristão, precisa visitar todos os dias. E a palavra prostrar-se, no grego, fica pípito. Quando você ouvir essa palavra, rapidamente se lembre que é prostrar-se. E eu vou trazer aqui o significado, que é descer, olha só, de um lugar alto, se lançar ao chão, descer de um lugar alto. Isso aqui é maravilhoso, porque nós vamos ver na vida dessa menina, a serva que estava dentro da casa de Naamã, um homem que estava na posição alta. Um homem que vivia num lugar alto, tinha dentro da sua casa uma menina que visitava o pípito, que estava descendo sempre, que estava sempre se lançando no chão. Isso aqui é maravilhoso, porque ela sabia o lugar mais poderoso que ela poderia estar. Ela sabia que aqueles homens grandes, eles não conheciam esse lugar de cura, o pípito. Às vezes você tá aí nesse lugar alto, às vezes você tá aí com o seu coração resistente, um coração que não se dobra, um coração totalmente independente, duro, um coração que diz: eu já sei, eu já faço, é assim, eu nasci assim, vou morrer assim. E o Senhor está te dizendo: saia deste lugar alto e se lance. Se lance no chão, se lance aos meus pés. Tem uma canção que eu amo muito, que é Doce Presença. Eu nem sei se tem no Spotify, mas ela diz Doce Presença, que fala: o lugar mais alto que eu quero estar, que eu desejo estar, é aos teus pés de Jesus, o pípito, né? Eu saio do lugar alto e vou para os teus pés. Então anota isso, sabe? Visite este lugar. E essa menina estava dentro da casa desse comandante.
e ela aponta o lugar, ela aponta o direcionamento da cura, o pípito, ela fala, ela mostra, olha, vocês são grandes, vocês conhecem, vocês fazem, vocês têm títulos, vocês têm honras, mas vocês ainda não conhecem a melhor honra, o melhor lugar, o lugar da cura, o lugar que todo homem e toda mulher deveria conhecer, aos pés do Senhor. Então aqui nós vamos ver o rei. O rei, ele reflete muito aí essa figura de orgulho, né? Ele acha que com dinheiro, ele acha que com a carta da influência vai fazer com que Naamã seja curado. Então cuidado com quem você tem andado, as alianças que você tem, porque isso vai refletir muito na sua vida. Pode parecer que não, mas sim, reflete. Eu falei no outro, anda com gente invejosa, você também começa a invejar. Anda com gente orgulhosa, você também fica orgulhosa. Cuidado, não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa, não é o corpo, não. É o quanto você está disponível para se lançar. Sair desse lugar alto e se lançar no chão. Sabe, tem pessoas que estão tão apegadas a tudo que ela tem, ela não sabe na verdade quem ela é, porque tudo que ela possui é como se formou dentro dela. Isso sou eu, e o Senhor está dizendo, não, isso não é você. Por isso que eu preciso que você vá ao pípito, que você se lance, que você desça desse lugar alto e venha para cá, para que eu possa revelar quem você é e o que está dentro de você. E aí Deus começa nesse lugar do pípito revelar o que está dentro de nós. Anota aí mais esse ponto, com quem você anda, as pessoas com quem você convive, vai moldar sim quem você é, ok? Então o rei ali achava que era influência, que era dinheiro, enfim, que ia trazer a cura, que ia trazer aquilo que Naamã precisava. Outro ponto, profeta. Para que a cura viesse, o profético precisou ser ativado. Não é através do dinheiro, não é através da influência. Isso não compra o mundo espiritual. É necessário acessar o profético. O espiritual vai revelar a raiz da doença. Então, talvez você está aí achando que tá tudo ok, mas na verdade a doença está aí dentro e só vai ser revelada quando você ativar o profético, quando você acessar o mundo espiritual. Então, talvez você está aí buscando entender e procurando, né, algo revele de onde vem essa doença, essa lepra que está aí por debaixo de tantos títulos, de tantas coisas que você conquistou, debaixo dessa armadura que você anda e que as pessoas conhecem. Talvez você não consegue abrir mão. Ah, mas eu sou assim, eu tenho isso. Isso já tá tão exposto que se eu mostrar a minha lepra vai causar um choque. E o Senhor está dizendo, você está preocupado mais com esse externo do que com o interno que está trazendo morte para você? O Senhor está dizendo, ainda há tempo da cura, ainda há tempo de você acionar o profético, ainda dá tempo de você ir no espiritual, e eu posso trazer cura, eu posso dobrar o teu coração, eu posso te fazer flexível, eu posso sim te fazer visitar o pípito. Então aqui, o profético ele é o único lugar, não adianta, não compra, dinheiro não compra, a sua influência, os seus amigos que têm poder, que têm, enfim, a tua casa, isso não compra. Não compra, é somente o profético, o espiritual, e lá dinheiro não entra, casa não entra, influência não entra, somente você se humilhando, se rendendo, que você vai ter acesso. A única forma de você ter acesso é pelo profético, pelo espiritual, através de Jesus, e lá você pode entrar nu e sair nu, sabe? Porque não é da forma que a terra age. É somente com as ferramentas do mundo espiritual. E para você acessar as ferramentas do mundo espiritual, você precisa conhecer Bíblia. Você precisa conhecer Bíblia, você precisa ter tempo de oração, você precisa andar com pessoas que vivem a palavra, que comem a palavra, que oram, que jejuam. Você precisa desses ambientes proféticos. É tanto que ele sai da Síria e vai para Israel, porque Israel tinha profeta. Então, talvez você está aí no lugar errado. Amém? Agora, próximo passo, expondo o orgulho. Aqui nós identificamos na vida de Naamã a resistência no coração em se prostrar
e se humilhar. Deixar os títulos e ir para o lugar que não é confortável, o lugar que revela o orgulho. Chega um momento que você se encontra com o profético, chega um momento que você se encontra com o mundo espiritual e aí já era. Porque aqui vai revelar e vai ser exposto todo o seu orgulho. Pode ser que você já tá aí virando o nariz nesse devocional. Eu vira com essas palavras, porque orgulho, minha irmã, orgulho, meu irmão, orgulho. Então, eu quero te dizer, deixe o Senhor te confrontar. O evangelho é confronto, gente. Não, o evangelho ele vem para nos confrontar mesmo, para expor tudo que há de ruim dentro de nós. O evangelho não é para falar você vai ter bênçãos. Olha só, que vitória. Hoje mesmo eu estava meditando na vida de Estevão. Estevão morreu, gente, apedrejado por amor a Cristo. Então, que ponto que nós estamos? Sabe? Esse é o evangelho. O evangelho é matar suas paixões, é crucificar a tua carne. O evangelho é isso, expor o orgulho. Então aqui ele se encontrou com o profético, ele veio no espiritual. E se você me falar que eu vira, esses devocionais estão me quebrando. Eu tô saindo assim, reflexiva. Eu tô saindo pensando em todas as minhas atitudes. Glória a Deus por isso. Tá atingindo o alvo. Agora você fala, não tá mudando nada, e tá confortável, tá beleza, eu nem tô pensando nas minhas ações, então não tá acertando o alvo. Porque para acertar o alvo tem que confrontar, tem que trazer essa percepção, né, esse discernimento dos dias, de como nós estamos andando, como nós estamos falando. Eu viro e mexo, tô passando o pente fino, hoje mesmo passei de novo em mim. Meu Deus, me esmaga, arranca o orgulho, arranca, Senhor, essa forma qual eu falo aqui na minha casa, com meu filho, como eu lido com todas as situações que acontecem no meu dia. Arranca a ira, arranca, né, a explosão. Então eu tô sendo assim, eu tô colocando diante do Senhor e expondo a Ele a todo momento, porque um coração dobrável, Ele permite ser exposto. Anota isso aí, um coração dobrável, um coração humilde, um coração inclinável, Ele permite ser exposto. Você precisa permitir a exposição no mundo espiritual, no lugar certo, no profético, para que haja cura. Porque se você não permite que seja exposto o que está aí dentro, você não vai conseguir chegar no lugar da cura. Meu Deus, tá forte isso, né, gente? Tá muito bom esses devocionais. E para finalizar aqui, o último ponto foi expondo o orgulho. Só através do profético, né, e do espiritual você consegue expor o orgulho. Agora nós vamos para o último ponto, para finalizar. A obediência. A obediência traz cura, quebra do orgulho, torna o coração dobrável, humilde e ensinável. Só quando Naamã, no versículo 14, nós vamos ver aqui. Assim, ele desceu ao Jordão. Olha isso, Pípito, meu Deus. Ele desceu ao Jordão. No 14, inicia assim. Ele desceu ao Jordão. Pípito desceu de um lugar, né, um lugar alto. Se ele desceu é porque o lugar era alto. Descida. Então, ele desceu ao Jordão. Ele foi pro Pípito. Ele fez o Pípito e mergulhou 7 vezes. Uau! E conforme a ordem do homem de Deus, ele foi curado, foi purificado, e sua pele se tornou como a de uma criança. E aqui é a chave que você precisa, né? Estamos falando de chave, pois é. A chave que você precisa é a obediência. Se você obedecer, o seu coração vai ser curado. A tua lepra vai sair, você vai quebrar o orgulho, você vai ter um coração dobrável e ensinável. Você não vai ser mais essa pessoa soberba, você não vai ter lugar ali para o orgulho reinar dentro de você, seja em conversas com o seu marido, com a sua esposa, seja em conversas no trabalho, na igreja, quais sejam os ambientes que você frequenta, você vai ter um coração dobrável, ensinável, inclinável à voz do Senhor, e você vai conseguir seguir o que precisa ser seguido, as direções, sabe? Então, nesse tempo todo que eu venho vivendo com o Senhor, eu já vi muita coisa. Eu vejo que a dificuldade que existe no homem é de reconhecer o orgulho. O orgulho, ele é como ali a inveja, ele é por dentro.
sabe, gente? É algo assim muito sutil. Eu e meu marido, a gente conversa muito sobre isso, sabe? Sobre a ação do orgulho na vida de uma pessoa. O casamento nos revelou muito também. Então, cuidado, às vezes você tem dificuldade a seguir comandos aqui na Terra. Você não consegue seguir comandos de uma pessoa. Como você segue comandos de Deus? Fica duvidoso acreditar nisso. É impossível. Então, pensa nisso. Talvez você tenha resistência em obedecer comandos aqui na Terra, no natural, de homens, de mulheres. E como você diz que você obedece a Deus? Não tem como. Porque se você não se sujeita aqui no que você está vendo, impossível você se sujeitar ao profético, ao espiritual. Aqui é um sinal claro na vida de Naamã. Ele esperava uma ação do profeta. Ele esperava o toque do profeta. Ele esperava um ritual. Ele esperava que o profeta fosse até ele, reconhecesse quem ele é. Orgulho. Sendo que, na verdade, tudo que Deus estava querendo era expor e mostrar quem de fato ele era. Então, Naamã, ele não se sujeitava, ele não estava obedecendo de fato. E ali ele teve o conhecimento da obediência. Então, assim, é um tratar, sabe? É um tratar, é uma resistência que nós temos que apresentar neste lugar de oração, neste lugar do púlpito, né? De descer de um lugar alto, de se lançar ao chão. Que Deus abençoe sua vida. Ore ao Senhor. Convide o Espírito Santo para revelar toda a raiz de orgulho na tua vida, toda pontinha que possa existir de orgulho, e deixa ele te tratar no profundo, no oculto. Eu tenho certeza que você vai alcançar a cura, a libertação, e muitas coisas que estavam travadas na tua vida vai destravar. E você vai falar: meu Deus, era o orgulho que estava me cegando nessa situação. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo devocional. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que foi que o Senhor mais falou ao seu coração, se te edificou essa palavra. Curta, compartilha e é isso. Um beijo e até o próximo.